Olá jovens, eu sou o professor Gerson do Colégio Vitorino. Estamos hoje aqui para mais uma videoaula. Vamos lá? Anteriormente a gente falou sobre os reinos Monera, reino Protista e reino Fungi, certo? Hoje vamos falar sobre o reino Plantae. Só lembrando, os 5 reinos são Monera, Protista, Fungi, Plantae e o Animalia. Hoje vamos focar no reino Plantae. O reino Plantae é o reino das nossas plantas, né? Esse grande reino que faz parte da sobrevivência de todos os seres vivos pela produção de oxigênio, ok? No reino Plantae, a gente tem a divisão de 4 grupos principais, dependendo da evolução dependendo da evolução do vegetal, da planta, ok? O reino menos evoluído é o grupo menos evoluído do reino Plantae, as briófitas. O grupo das briófitas, que é um grupo de plantas que são dotadas de baixa estatura, certo? Então são as menores plantas do reino Plantae. Elas costumam ter de 5 a 10 centímetros. Por que isso acontece? São as menores plantas, as briófitas. Porque elas são o único grupo desses 4 grupos do reino Plantae que não possuem vasos condutores de seiva. Mas o que é os vasos condutores de seiva, professor? É simples. Os vasos condutores de seiva é como se fosse as veias da planta. É por lá que vai ser conduzido os nutrientes, né, das plantas. No nosso corpo, como é conduzido os nutrientes, que a gente como se alimenta pelos vasos sanguíneos. As plantas são conduzidas pelos vasos condutores de seiva. Então, as briófitas são desse tamanho porque não possuem os vasos condutores. Ok? Então, não possuem vasos condutores de seiva. É por isso que elas são desse tamanho. Outra característica é como é que elas se reproduzem. Tanto as briófitas como as pteridófitas, que a gente vai já falar, elas necessitam da água, dependem da água para sua reprodução. Por quê? Porque através da água é que vai ter o encontro dos gametas. Os gametas das plantas são chamados de anterozoide, que é o gameta masculino, e oosfera, que é o gameta feminino. Se assemelhando com o dos seres humanos, o gameta masculino dos seres humanos é o espermatozoide e o feminino é o óvulo. No caso das plantas, anterozoide e oosfera. Lembre-se desses nomes, ok? Anterozoide e oosfera. Não possui vasos condutores de seiva e sua reprodução é dependente da água. Reprodução depende da água. Depende da água, certo? Então, o grupo das briófitas já ficou bem entendido. Vamos agora para o grupo das pteridófitas. O que é que tem tão diferente no grupo das pteridófitas? As pteridófitas, esse grupo, que é bem mais evoluído do que as briófitas. Seu tamanho já varia, né? Não é tão pequena como as briófitas. Detalhe, uma representante das briófitas são os musgos, certo? As pteridófitas já são plantas dotadas de um tamanho bem maior do que as briófitas, certo? Como característica, foi o primeiro grupo de plantas a aparecer os vasos condutores de seiva. Exatamente. Elas possuem vasos condutores. Então, elas possuem vasos condutores de seiva, o que torna elas mais evoluídas e mais adaptadas ao ambiente. No caso das briófitas, elas vivem em climas frios. As pteridófitas, elas possuem vasos condutores, mas elas dependem da água para se reproduzir. Dependem da água para reproduzir. Certo?
Então dependem da água para se reproduzir. Possui vasocondutores de seiva, dependem da água para se reproduzir. Por possuírem vasocondutores de seiva, elas são conhecidas como traqueófitas. Certo? Então, por possuir vasocondutores de seiva, elas são conhecidas como traqueófitas. A representante desse grupo da Pteridófitas temos as samambaias. Ok? As samambaias são a principal representante do grupo das Pteridófitas. Falando em termo evolutivo, começamos com as briófitas. Não possuem vasocondutores de seiva, são dotadas de baixa estatura, dependem da água para se reproduzirem. As Pteridófitas possuem vasocondutores de seiva, dependem também da água para se reproduzir, são chamadas de traqueófitas porque possuem esses vasocondutores de seiva. A principal representante são as samambaias. Uma importante diferença que tem entre as briófitas e as Pteridófitas são a sua constituição. As briófitas, elas são constituídas de filoide, cauloide e rizoide. Não é a mesma coisa do que as Pteridófitas. No caso das Pteridófitas, elas são dotadas de folha, caule e raiz. O próximo grupo é a Gimnosperma, mais evoluído. A Gimnosperma, ela é bem semelhante às Pteridófitas. Possui vasocondutores de seiva, ok? Mas vamos lá para a diferença. Elas não dependem da água para se reproduzir. Não dependem da água. Então elas não dependem da água para sua reprodução. Aí onde é que está a evolução da Gimnosperma. Por que elas não dependem da água? Porque elas são dotadas de sementes, ou sementes expostas. Por que sementes expostas? Porque no caso das Gimnospermas, as suas sementes não têm fruto. Normalmente quando a gente, por exemplo, a manga, que é uma angiosperma, que eu vou já explicar para vocês, ela possui uma semente, né, que é o caroço, mas também tem um fruto que protege essa semente. No caso da Gimnosperma, que o representante são os pinheiros, é a semente exposta, só tem a semente, mas não tem o fruto. Então, possui vasocondutores de seiva e não dependem da água para se reproduzir. São dotadas de semente. E sua reprodução se dá por meio de estróbilos. O que são estróbilos? São os responsáveis pela produção dos gametas, do anterozoide e da osfera. O estróbilo masculino, certo? Ele vai produzir grão de pólen, que é como acontece a reprodução das Gimnospermas, pela polinização. Eu vou explicar a polinização melhor aqui no quarto grupo. Então temos o último grupo, que são as angiospermas. As angiospermas são o grupo mais evoluído e que tem maior quantidade. Por quê? Pela sua facilidade de se reproduzir. As angiospermas são dotadas de folha, caule, raiz. Aí é onde vai vir a diferença dos demais grupos. Flor, não, semente, que tem aqui também, até aqui são iguais, mas a diferença vem agora: flor e fruto. Apenas esse grupo, né, das plantas possui flor e fruto, o que torna elas as plantas mais evoluídas. Como acontece a reprodução tanto das Gimnospermas como angiospermas? Como eu falei anteriormente, elas se reproduzem por polinização. O que é a polinização? É quando a planta, ambos os grupos, produzem o grão de pólen. Esse grão de pólen vai conter o gameta masculino, que é o anterozoide. O anterozoide, né, esse grão de pólen tem um anterozoide,
O anterozoide, ele vai buscar algum meio de chegar até a oosfera, certo? Então, união do gameta, uma nova espécie, uma nova planta. O anterozoide vai buscar um meio. Como é que o grão de pólen chega até a oosfera? Através do vento, através dos animais. No caso das angiospermas, os pássaros e os insetos fazem a polinização. No caso da gimnosperma, é pelo vento. Normalmente acontece pelo vento. Esse grão de pólen vai encontrar a oosfera pelo vento. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Um pouco sobre o reino plantar. E na próxima aula a gente vai adentrar mais sobre a reprodução das plantas. Ok? E sua constituição. Qualquer dúvida, pause. Volte o vídeo, ok? Até a próxima. Tchau.